O que são os períodos sensíveis e os períodos críticos do desenvolvimento? Vocês viram que demanda uma associação fisiológica temporalmente correta entre neurônios para que as sinapses se sedimentem, se fortaleçam e que há necessidade ao longo do desenvolvimento da poda sináptica para que a gente tenha o melhor controle de qual neurônio vai se conectar com qual neurônio. Então, na verdade, existem períodos ao longo do desenvolvimento que são períodos onde é importante que o indivíduo passe por uma experiência específica para que ele consiga desenvolver o seu sistema nervoso da forma mais adequada. O que eu quero dizer com isso? Por especificação genética, a gente consegue já uma formação muito adiantada, muito avançada do sistema nervoso. No entanto, a experiência modifica de forma significativa as relações conectivas entre os diversos circuitos do sistema nervoso. Essa experiência ela pode ser importante de forma a ajudar no melhor desenvolvimento de uma função, ou ela pode ser essencial, de forma que se essa experiência não acontecer, não há mais a possibilidade do desenvolvimento daquela função. Essa é a diferença entre períodos sensíveis e períodos críticos. Então, quando a experiência ela é interessante, ela é importante, ela é desejável, a gente chama isso de período sensível. Mas quando ela é essencial, a gente chama isso de período crítico. E por que período? Porque, na verdade, existem fases fechadas do desenvolvimento onde essas experiências devem acontecer para que a função seja desenvolvida. Para exemplificar os períodos críticos, para ficar mais claro para vocês, a gente tem alguns exemplos. Primeiro, em relação ao desenvolvimento da audição e da linguagem. Para o desenvolvimento da audição, existe um período aí dos 2 anos e meio, até os 7 anos de idade, onde é importante que a criança seja estimulada auditoriamente para que ela desenvolva corretamente suas capacidades auditórias. Se uma criança, por exemplo, nasce com algum problema auditório, nasce com alguma surdez, ou por algum motivo fica surda antes dos 2 anos e meio de idade, se essa surdez não for corrigida até os 7 anos de idade, o sistema auditório dela vai amadurecer, as conexões vão se formar de forma relativamente definitiva, de forma errada. Aquelas conexões que a gente viu anteriormente, que são mais espalhadas e que precisam ser podadas para ficar bem organizadas, essa poda e esse fortalecimento de conexões mais específicas não vai acontecer na ausência desse estímulo entre os 2 anos e meio e os 7 anos de idade. Por isso, mesmo que a surdez dessa criança seja corrigida após os 7 anos de idade, vai ficar complicado ela fazer sentido dos sons que ela venha a ouvir posteriormente. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente tem o implante coclear, vocês já devem ter ouvido falar, onde um aparelho auditivo é implantado na orelhinha da criança quando ela tem alguma surdez periférica ou sensório neural. Então, o implante coclear para essas crianças é muito importante que seja feito antes desse período crítico aí, que é dos 2 anos e meio, ou no início do período crítico, até os 7 anos de idade. Agora, vamos dizer que você não tenha surdez nenhuma, que esteja tudo bem. Você desenvolve a linguagem. Tem uma parte da linguagem que é inata e tem uma grande parte da linguagem que é aprendida. Principalmente essa linguagem que a gente usa para se comunicar no dia a dia, através das palavras, através da escrita, através da leitura. Então, essa linguagem é aprendida. A linguagem inata seriam mais expressões faciais, expressões corporais, o choro, o riso, isso é inato. Você nasce com essa capacidade, mas para você se comunicar bem, você precisa aprender. Essa linguagem aprendida é extremamente complexa, usa muitos circuitos associativos do sistema nervoso e ela se desenvolve até os 12 anos de idade, mais ou menos. Então, na pré-adolescência. Se uma pessoa é isolada da sociedade e não aprende a linguagem nessa fase aí até o início da adolescência, é muito difícil que ela venha a aprender essa linguagem posteriormente. O que esses gráficos aqui da direita mostram? Primeiro, aqui em cima, a gente consegue ver, olha, que existe, na verdade, um balbucio que os bebês fazem quando estão aprendendo a falar. Os bebês que são capazes de ouvir, eles emitem esses balbucios quando eles começam a tentar
soltar os primeiros sonzinhos. Os bebês que são surdos fazem como se fossem balbucios manuais. Então aqui que está mostrando, os bebês que ouvem não têm necessidade de balbuciar manualmente porque eles conseguem emitir seus sons, enquanto que os surdos eles já estão começando a aprender a se comunicar de forma um pouco mais eficiente através do balbucio manual. E aqui embaixo a gente vê outra coisa interessante, que é o seguinte: isso aqui tem relação com o amadurecimento do sistema auditório. Então eu falei para vocês que até em torno dos 7 anos de idade ainda há uma flexibilidade do sistema auditório para fortalecer as conexões sinápticas corretas e podar as conexões sinápticas em excesso. A partir dos 7 anos de idade, você passa desse período, que é um período onde você tem essa plasticidade exacerbada, que a gente chama de período crítico. E a gente vê aqui, olha, esse gráfico mostrando a capacidade de indivíduos de pronunciar sem sotaque uma língua. Então, olha só, se o indivíduo, se ele ouve a língua até os 7 anos de idade, ele consegue ouvir todos os sons pronunciados por aquela língua. Então, quando ele vai emitir a língua, ele emite sem sotaque. Agora, se a criança, ou o adulto no caso, começa a ouvir a língua depois dessa fase, a capacidade dele falar sem sotaque cai. Por quê? Ele não consegue emitir todos os sons da língua porque ele não ouve mais todos os sons da língua. Então, para que o indivíduo consiga manter uma capacidade de ouvir todos os sons de uma língua, ele tem que ser sujeito a ouvir aquela língua ao longo do período crítico de desenvolvimento dele. Uma outra função que tem sido mostrado que é influenciada pela experiência nos primeiros anos de vida é a função da sociabilidade. Eu vou começar aqui de baixo, ó. Nessa parte aqui a gente mostra um experimento que foi realizado onde um macaquinho foi mantido vivo, mas ele foi isolado de todo o contato social com os seus irmãos. A gente vê que esse macaquinho, mesmo quando ele era colocado em contato com outros indivíduos depois de crescer, ele não tinha mais essa capacidade de formar relações sociais. Aqui na parte do meio, a gente vê que indivíduos que são autistas, eles têm o fascículo uncinado, que é na verdade uma série de axônios que conecta o lobo temporal com o lobo frontal. Ele é reduzido no indivíduo autista quando você compara com um indivíduo socialmente mais apto. Então, de novo, a gente vê que existem relações conectivas que estão sendo influenciadas de alguma forma na sociabilidade do indivíduo. E aqui em cima, a gente tem um experimento muito interessante que foi realizado, onde eles acompanharam o crescimento de crianças em diferentes creches. Um grupo de crianças crescia em orfanatos, então eram crianças órfãs que cresciam em orfanatos públicos. E o outro grupo de crianças eram crianças que cresciam em creches associadas a presídios. Então, as mães que tiveram seus filhos recentemente eram presas e as crianças eram mantidas em uma creche e elas tinham como conviver com suas mães uma vez por dia, um período curto de tempo, todos os dias. As crianças do orfanato, no entanto, eram criadas por poucas cuidadoras e elas eram mantidas bem cuidadas no sentido de que eram bem alimentadas, eram limpas, mas não recebiam carinho. Enquanto as crianças da penitenciária, sim, elas conviviam com suas mães, então elas recebiam esse carinho materno diariamente. E o que eles viram é o seguinte: as crianças do orfanato público, quanto mais tempo elas viviam no orfanato, mais prejuízo cognitivo e, na verdade, de relações sociais aí elas tinham. Ao ponto de que, se elas ficassem os 3 primeiros anos de vida nesse orfanato, elas realmente tinham uma falta de capacidade de criar laços com as famílias que as adotavam extrema, mostrando que mesmo numa situação mais precária, que seria a creche penitenciária, por receber mais estímulos sociais e cognitivos, essas crianças desenvolviam de forma normal, comparado com a população normal, com a população geral, e muito melhor do que as crianças nos orfanatos públicos. Uma das funções melhor estudadas e melhor compreendidas, na verdade, em relação aos períodos críticos é a função visual, que foi muito estudada pelos experimentadores Rubel e Wiesel, que inclusive receberam o prêmio Nobel por conta dos seus estudos. O que nós temos aqui é um gráfico
que mostra populações de células em um córtex visual de um hemisfério que respondem à estimulação do olho contralateral ou do olho ipsilateral. Nós podemos olhar aqui, nós temos uma população de células que vai responder exclusivamente à estimulação do olho contralateral, uma população de células que vai responder exclusivamente à estimulação do olho ipsilateral e várias células intermediárias, onde elas respondem um pouco mais ao olho contralateral, um pouco mais ao olho ipsilateral, ou na verdade, de forma meio igualitária entre as estimulações dos dois olhos. Só para a gente visualizar isso melhor, isso está esquematizado aqui, olha. Células ganglionares do olho esquerdo e do olho direito enviam seus axônios para o núcleo geniculado lateral, que é a região talâmica correspondente à visão, em regiões separadas. Essa informação é reconduzida agora para o córtex visual primário, lá no lobo occipital, para células separadas, mas a partir daí, os neurônios corticais já se comunicam com outros neurônios que são neurônios que recebem informação binocular, ou seja, de ambos os olhos. Isso acontece para as informações, na verdade, que vêm de áreas no campo visual que são recebidas pelos dois olhos. O mesmo ponto no campo visual é levado para áreas adjacentes no córtex, e lá no córtex as informações desses dois olhos vão ser unidas, inclusive para formar percepção fina de profundidade, de posicionamento no espaço, esse tipo de função. Como é que a gente sabe isso? Vocês sabem que os axônios dos neurônios conduzem vesículas do corpo celular para o terminal axonal, isso é chamado de transporte anterógrado, e também podem conduzir do terminal axonal para o corpo celular, isso é chamado de transporte retrógrado. Se você tem um neurônio que sai da retina e vai para o tálamo, um neurônio que vai do tálamo e vai para o córtex, se você injetar uma substância que é carregada por transporte anterógrado, essa substância vai chegar até o córtex. Então aqui está representado isso, olha. A via visual da retina que se localiza no olho tem neurônios que vão até o tálamo, e do tálamo tem os neurônios que vão até o córtex visual primário. Se você colocar uma substância que é carregada anterogradamente lá no olho, ela vai ser levada então até o tálamo e depois levada até o córtex. Então eles fizeram isso, então eles foram olhar lá no tálamo e no córtex quais células estavam marcadas. Num corte do geniculado lateral do tálamo, eles viram que existia algumas camadas do geniculado que estavam marcadas pela substância injetada em um olho, ou seja, elas chegavam nessa região e não em outras regiões do tálamo. Então elas eram mantidas segregadas, informações que vinham daquele olho chegavam em um ponto do geniculado lateral e que vinham do outro olho chegavam em outro ponto do geniculado lateral, mantidas então segregadas. E também eram conduzidas de forma segregada até o córtex visual primário. Então aqui, essa visão é como se a gente estivesse olhando o córtex de cima. Existem áreas, você forma estrias, né? Áreas onde você tem a informação de um olho chegando e áreas onde você tem a informação do outro olho chegando. Essas estrias que são formadas, a gente chama elas de coluna de dominância ocular, ou seja, nesse caso aqui, o olho contralateral chega nessas regiões formando colunas. Se você cortar esse córtex agora, você vê isso, ó. Isso aqui seria o córtex em corte. Então, você vê aqui embaixo, olha, que existe bem definido a região que é marcada e a região que é não marcada. A região que é marcada e a região que é não marcada. E se você olhasse isso de cima, você ia ver aquelas estrias. Isso forma o que eles chamam de coluna de dominância ocular. Aqui a gente vê outra coisa também, que ao longo do desenvolvimento, essas colunas vão se formando. Então, volta naquele processo que a gente falou de poda e especificação sináptica. No início do desenvolvimento, você tem todas as conexões que vêm daquele olho marcado bem espalhadas. Conforme o tempo vai passando, a gente começa a ver que existe um fortalecimento das conexões em um ponto e um enfraquecimento em outro ponto, até que fica muito bem definido quais áreas do córtex vão receber essas conexões sinápticas daquele olho e quais não vão receber. Olhando isso de forma mais esquemática, aqui em cima a gente teria essas sinapses que vêm de um olho e do outro mais espalhadas, e com o passar do tempo e a estimulação após o nascimento, vai se delimitando melhor qual neurônio vai chegar em qual área do córtex, né? Representado aqui, formando essas colunas de dominância ocular, uma de um olho e outra do outro olho.
Tá, então o que você está falando aí de uma coisa que foi vista em gatos e em humanos? Em humanos é muito parecido. Então aqui a gente mostra um experimento que foi feito em córtex humano, chama córtex estriado, porque é o córtex visual primário que tem uma característica histológica que parece que forma uma linha no corte, então por isso é chamado estriado, ok? Não tem nada a ver com o estriado dos núcleos da base. Mas aqui a gente tem o quê? Um indivíduo que ficou cego quando adulto e, portanto, utilizava apenas um olho. O cérebro desse indivíduo foi doado para pesquisa e eles marcaram no córtex cerebral quais regiões que estavam sendo utilizadas por aquele indivíduo antes dele falecer. A gente vê que, como era um olho apenas que chegava no córtex visual primário do indivíduo, eles conseguiram registrar as estrias no córtex humano, como os experimentos em gatos mostravam. Então, corroborando os achados em gatos com o córtex humano. Voltando aos gatinhos, você tem um período durante o desenvolvimento onde o estímulo é necessário, e se o indivíduo for estimulado depois daquele período, ele não consegue mais desenvolver bem aquela característica, beleza. Se o indivíduo perder aquela função por algum motivo depois do período crítico, mesmo que ele fique sem estimulação durante longos períodos de tempo, ele vai manter as características da circuitaria neural que foi formada durante o período crítico. Então, na verdade, as coisas são sedimentadas de forma relativamente permanente nessas circuitarias. Isso foi mostrado por esses experimentos também feitos por Rubel e Wiesel, onde eles suturaram um dos olhos do gatinho em diferentes fases do desenvolvimento. Nesse primeiro quadro aqui, a gente vê que a sutura foi feita dentro das primeiras 2 semanas e meia de vida. Se o gato ficasse sem estímulo visual para um dos olhos durante aquele pequeno período de tempo, 2 semanas e meia, mesmo que o olho fosse aberto posteriormente, ele pudesse enxergar a partir das 2 semanas e meia até as 38 semanas de vida, não havia recuperação. O que acontecia é que no córtex apenas a informação do olho que foi mantido aberto se mantinha. Não havia informação chegando do olho que foi mantido fechado por aquelas 2 semanas e meia. Durante essas 2 semanas e meia, houve uma sedimentação, uma maturação da via visual, na qual havia exclusividade de informação vinda do olho que recebeu estímulo visual. Do outro lado, a gente vê o quê? Que o gatinho manteve os olhos abertos durante as 12 primeiras semanas de vida. Depois, o olhinho foi suturado e ele ficou das 12 semanas até a 38ª semana com o olho suturado. Depois, as células corticais, apesar delas responderem em baixa intensidade, elas mantinham aquele padrão de resposta binocular. Então, você tinha ainda uma população de células que respondia ao olho contralateral, uma população de células que respondia ao olho ipsilateral e mais uma população de células que respondia de forma diferencial a ambos os olhos. Isso mostra o quê? Se a circuitaria é formada com experiência, com atividade neural ao longo do período crítico, mesmo que não haja estimulação posterior, aquela circuitaria ela consegue ser mantida. Então, o período crítico forma circuitarias que permanecem por longos períodos de tempo funcionais no sistema nervoso. Isso é mostrado aqui, isso foi mostrado no caso do paciente que ficou cego de um olho depois de adulto. Isso é mostrado também no caso das crianças que ficam surdas, por exemplo, depois dos 7 anos de idade, e aí você pode fazer implante coclear depois de vários anos e elas conseguem voltar a ouvir. Isso é comprovado de diversas formas no sistema nervoso, tanto animal quanto humano. Quando a gente vai olhar as colunas de dominância ocular que se formam ao longo do desenvolvimento, quando o indivíduo não tem a estimulação visual durante o período crítico, o olho que recebia a estimulação visual desenvolve mais conexões do que o olho que não recebia estimulação visual, ampliando a área de chegada de informação visual do olho estimulado em relação ao olho não estimulado. Se a gente voltar então para aquelas imagens onde a gente vê as colunas de dominância ocular, olhando o córtex visual primário de cima, no lado esquerdo aqui a gente tem uma distribuição relativamente igualitária de área. Então o indivíduo não sofreu restrição de estimulação durante o período crítico. Se ele recebe essa restrição de estimulação, se ele sofre privação visual, o olho não estimulado tem uma redução importante da área dedicada a receber informações dele e o córtex fica muito mais direcionado a receber informações do olho que foi estimulado visualmente.
Em humanos, a gente vê isso também em casos onde há privação visual. Então, por exemplo, catarata congênita. Então, se o bebê tem catarata congênita, um olho fica privado de informação visual. A retirada da catarata, né, para permitir a entrada de informação visual nos olhos, tem que acontecer antes dos 4 meses de idade para que ele desenvolva uma acuidade visual boa. O período crítico de desenvolvimento se fecha nos primeiros meses de idade, os primeiros 6 meses de idade. No caso do estrabismo, os olhos deveriam receber, pelo menos uma parte da retina de cada olho deveria receber informações da mesma região do campo visual. Como existe um desvio, essas imagens não batem. Quando essa informação chega no córtex, você volta a ter aquele neurônio não disparando de forma temporalmente adequada, você não tem essa informação batendo em ambas as retinas. E isso prejudica o desenvolvimento cortical. Qual é a consequência disso? Se você não tem a chegada da informação que faz sentido, entre aspas, né, nos neurônios binoculares, mas você ainda tem a estimulação dos dois olhos, o córtex do indivíduo fica com muitas células que recebem informação de um dos olhos, muitas células que recebem informação do outro olho, mas não tem aquelas células que recebem informação binocular, quer dizer, não tem as conexões sinápticas correspondentes à informação binocular bem preservado. E isso acaba resultando numa cegueira funcional. Por isso também que existe necessidade da correção do estrabismo nos primeiros anos de vida.